Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam acompanhando os conteúdos direitinho. Agora a gente vai ver a parte número 2 daquele videozinho sobre variação linguística. Lembram que a gente falou sobre internetês, a linguagem da internet, falando sobre o conceito de variação linguística, mostramos como a língua pode mudar, como ela pode variar, como ela sofre alterações ao longo dos anos, de acordo com a classe social, de acordo com o espaço geográfico. Na verdade, vocês viram a variação geográfica, né? Agora, nós vamos ver a variação social e a variação histórica. Vocês viram a regional, né? E viram a linguagem da internet, que é o internetês. É um exemplo de variação linguística, deixa bem claro para vocês, que muitos não querem aceitar o internetês como uma variação linguística, mas a gente reconhece ela como uma variação, sim. Porque é uma forma de se comunicar, uma forma de expressar a língua, a forma como a gente fala, só que utilizado na internet. E agora vamos falar sobre variação social, variação histórica. Então, gente, a variação social, elas são as diferentes maneiras dos falantes de uma língua se manifestar de acordo com a idade, classe econômica, níveis de escolarização e atividades profissionais. Em outras palavras, varia de acordo com a sociedade. Às vezes, a gente pode reparar que determinadas pessoas, elas conversam utilizando gírias e a gente, mesmo que não é uma questão de dizer, vamos estereotipar e dizer que apenas pessoas jovens falam gírias, mas grande parte das pessoas que falam esse tipo de linguagem, falam dessa forma, são as pessoas mais jovens, na verdade. Então, a faixa etária acaba influenciando. Não é sempre, mas existe sim uma maneira diferente de se manifestar de acordo com a idade. Outra questão sobre a classe socioeconômica. Muitas vezes vocês estão inseridos em um meio, dependendo da sua classe econômica, a condição financeira, você tem uma maneira de falar, a língua, de se expressar. Então, é isso que a gente chama de classe socioeconômica. Algumas pessoas que têm um poder aquisitivo menor vão falar com uma língua mais popular, por exemplo. E pessoas com poder aquisitivo maior, que possuem mais dinheiro, eles tendem a ter uma cultura mais erudita, falar de uma forma mais erudita, mais, vamos dizer, chique. Falar de uma forma mais correta, seguindo a norma padrão. Os níveis de escolarização também influenciam muito. Se você é uma pessoa que lê muito, que tem um acesso à educação, que estuda, que, enfim, você, além de conviver com pessoas que estudam, que leem, você também vai fazer parte desse meio, vai ler, vai estudar. Então, sua forma de falar vai ser diferente de quem, por exemplo, não sabe ler, não estuda, por exemplo, não tem acesso à educação. Tudo isso influencia muito na variação social e as atividades profissionais também. Lembrando, gente, sempre do preconceito linguístico, que tudo isso, essa questão de variação social, não vamos dizer que é um estereótipo, não é porque você nunca estudou que você vai falar tudo errado, né? Temos nossas exceções, mas a gente nota uma variação, a gente nota essa diferença. E as atividades profissionais se referem a, por exemplo, certos jargões, certos termos, expressões, formas de falar de diferentes profissões. Um médico, ele tem alguns termos que só ele entende. Só quem é da área da saúde ali vai entender. A galera do futebol também, os jogadores, eles têm um conjunto de gírias,
de jargões que só eles vão entender e que a gente, quando estiver inserido naquele meio social, não vai se encontrar, não vai compreender aquele contexto, a menos que a gente tenha um conhecimento prévio. Então, aqui eu coloquei exemplos. Nesse primeiro exemplo, né, vocês veem um homem todo de terno e aqui um surfista, né, com roupa normal de banho. E aqui ele fala: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-la-emos nesse instante ou mais tardiamente? É um exemplo de variação social, sim. Também vai se enquadrar em variação regional. Eu coloquei esse mesmo exemplo, vou explicar para vocês já já. Porque ele, por pertencer a uma classe social, a gente deduz que ele pertence a uma classe social diferente e que ele não é surfista. Porque o surfista ele não vai falar dessa forma. Ah, pegá-la-emos nesse instante ou mais tardiamente. Eles vão dizer que vamos pegar a onda e pronto. Ou até utilizando mais gírias. Olha aqui o outro surfista. Oi, rapaz do surf. Brigadão pela moral que vocês estão me dando. Pô, tá muito bom quando tá batendo aquelas ondas na prainha. Tá show, valeu, brigadão. Tanto Lakeside, até nem sei falar, tubão. Enfim, uma coisa que só eles falam, sabe? As gírias, as coisas que estão presentes lá no meio social deles. Vocês veem essa diferença que a gente pode dizer que são diferenças socioeconômicas e até mesmo a gente vê, não a falta de escolarização, né? Porque ele é surfista, que ele não estudou não, gente. Mas ele tem uma forma de falar, de acordo com a profissão que ele tem. Ele tem o meio social dele e isso influenciou a sua variação social, né? Sua forma de falar, na verdade. A variação histórica eu coloco o mesmo exemplo. Por quê? Porque essa forma de falar também é um pouco arcaica. No nosso dia a dia, a gente não utiliza essas palavras tão eruditas. A gente não costuma utilizar a próclise e a ênclise, que são justamente colocar essa questão de pegar, las-emos. A gente diz pegaremos, vamos pegar. A gente vai logo direto para a palavra mais fácil e mais compreensível. Então, a variação histórica, gente, ela ocorre com o desenvolvimento da história, como o português medieval e o atual. Antigamente, nós tínhamos uma escrita diferente, uma forma de falar diferente, e se você ver filmes, séries que retratam a antiguidade, vocês vão ver que todas as pessoas, até mesmo aquelas que tinham um menor acesso à educação, que não tinham escolaridade, elas tinham um jeito muito erudito de falar, porque eles sempre tinham isso, eles sempre falavam com um português super perfeito, com uma forma de falar diferente, que hoje em dia a gente abreviou, a gente trouxe as gírias, a gente, enfim, diminuímos as palavras e não usamos mais aqueles termos arcaicos. O próprio você, muitas pessoas falavam vossa mercê, vós mercê, enfim. E agora a gente fala você e ainda quer abreviar para o VC, né? Que é a questão do internetês. Então, essa aqui é um exemplo também de variação histórica. Se a gente analisar apenas a fala do personagem. Então, vamos relembrar todas as variações. O que seria essa variação linguística? Que é justamente a variação da própria língua, como pessoas podem falar diferente, como certas palavras e expressões podem ter um significado diferente de acordo com o espaço geográfico, né, que eu mostrei para vocês. E é isso, gente. Vamos unir. Primeiro assistir o vídeo 1 e depois assistir esse vídeo, que é a continuação. E tudo isso a gente vai estudar, aplicar nas nossas avaliações, tá bom? Até a próxima aula, gente.